Muito bem, pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo para vocês 3 entrevistas com alguns usuários de drogas. São pessoas que já estão em processo de recuperação, elas estão internadas numa clínica de recuperação especializada em dependência química. E eu vou trazer um pouco da história dessas pessoas para você, como que elas foram introduzidas no mundo das drogas, como elas começaram, as razões que elas tiveram para começar e como foi a reação dos pais deles, como os pais deles agiam com eles durante todo esse processo. Preste bastante atenção nos detalhes desse depoimento de cada um deles e tire para você as lições que você precisa tirar para não repetir talvez os mesmos erros, as mesmas condutas que os pais deles tiveram diante dessa situação. Tá bom? Vamos lá. Muito obrigado por estar aqui, por estar me ajudando. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Gostaria que não precisa falar o seu nome, fala só a sua idade, se você tem alguma profissão, se você fazia alguma coisa, estudava, fazia alguma coisa. Tenho 34 anos e estava no último ano de Direito, advocacia. Estava no último ano. E qual é a droga que você tem problemas? Você teve problemas, uso problemático? Crack. Foi crack? Crack. Cocaína e crack. E quando foi que você experimentou a primeira vez? Cocaína e crack? Isso. Aos 18 anos. Maconha eu comecei com 15, no carnaval. E antes disso você tinha experimentado outras drogas como tabaco e Tabaco álcool? E bebida, sim. E quantos anos você tinha mais ou menos? Uns 13. Então você começou experimentando com 13 as drogas legalizadas, como tabaco e álcool? Com 15 maconha e 18 cocaína e crack. Depois eu usei LSD, êxtase, mescalina, vários tipos de droga. E você percebeu que começou a ter mais problema com o crack. Com o uso do crack. Que era compulsivo, eu usava todo dia, né? E você começou com 18. E hoje você tem? 34. Então, desde os 18 até os 34, você teve uso problemático ou você teve períodos em que você... Tive período que eu me mantinha abstinência. Fiquei um período de 3 anos e meio em abstenção de drogas, bebida, nem carne eu comia. Aí depois que eu voltei, né? Tomei um gole de cerveja, do gole de cerveja acendi um cigarro, do cigarro já cheirei uma cocaína, da cocaína eu voltei pro crack. E conta assim, como foi, o que mudou na tua vida depois que você começou a usar drogas de uso problemático? Eu perdi muitas oportunidades, né? Era pra mim já estar formado, com a idade que eu tô, já era pra mim estar formado, já era pra mim estar constituído família, estar com filhos. E aí foi o uso problemático das substâncias entorpecentes acabou causando uma derrota, né, pra mim, né? Fui derrotado. Essa aqui é a sua primeira internação? Primeira internação. E aí você teve que largar a faculdade, trabalho? Tive que trancar a faculdade. E na época que você começou a usar drogas, experimentar drogas, você morava com seus pais? Morava só com meu pai. Minha mãe é falecida, ela morreu de HIV com 39 anos. Ela usava, injetava cocaína na veia. Entendi. E seu pai tinha algum problema? Ele usou droga também, com ela. Até o momento que ela começou a usar cocaína, ele falou que ia parar. Ela não quis parar. Ela quis continuar, aí ele parou de usar e separou dela, levou eu e meu irmão para morar junto com ele, né? Nós ficamos com meu pai. Aí minha mãe continuou usando droga até falecer com 39 anos. Entendi. E assim, na sua opinião, o que te levou a experimentar essas drogas? Curiosidade. Na maioria das vezes foi curiosidade, porque com a maconha que eu comecei, maconha, né, com 15... Eu tava no carnaval, o rapaz falou, tem maconha aqui. Eu falei, eu nunca fumei. Então vamos fumar junto. Aí fumei no primeiro dia, não teve efeito nenhum. Fiquei só com o cheiro, né? Não deu efeito nenhum. No segundo dia de carnaval que eu fui usar de novo, que aí eu senti o efeito da maconha. Aí você abriu uma porta pra você... Aí eu comecei a usar maconha, direto maconha, até os 18 anos, bastante maconha todo dia, bebendo, fumando cigarro, usando maconha todo dia. Até o momento que eu peguei e conheci o crack e a cocaína, né? A cocaína primeiro e depois o crack. E então você acha que o motivo principal que você começou a usar droga foi curiosidade e influência dos colegas também? Influência também. E o seu pai, no caso, ele sabia que você usava? Você usou escondido? Eu usei escondido, mas ele descobriu, né? Chegou uma época que ele descobriu. Mas como eu tinha passado num concurso,
Então aí ele falou, ó, ele tá cuidando da vida dele, né? Ele nunca foi a favor, mas ele ficou bem triste, porque ele usou também e parou de usar, né? E no caso eu não consegui parar, tive que vir internado, né? Entendi. E no caso, quanto tempo você conseguiu manter escondido isso do seu pai, o uso de drogas? Deixa eu ver, dos 15, uns 3, 4 anos eu acho. Ele só descobriu 4 anos depois que você já tinha começado? Eu já tinha começado. E o que você fazia para esconder? Pingava colírio, passava planta na mão, folha na mão, perfume, house na boca, disfarçando, né? Colírio principalmente. Por causa do olho? Do olho vermelho. E como é que ele descobriu? Ele descobriu foi que ele sentiu o cheiro, né? Aí ele viu que eu tava meio diferente, aí ele falou se eu tinha usado maconha, eu falei que não, eu neguei a princípio. E aí logo que eu neguei isso daí, eu acabei saindo da casa do meu pai, fui morar com a minha avó, a mãe da minha mãe. E aí a minha avó, ela deixava usar. Ela deixava? Deixava usar. Ela sabia, mas não... Sabia, mas não, ela deixava, ela falava que era melhor usar em casa do que usar na rua. Ela deixava usar. E o que você acha dessa atitude permissiva da minha avó? Então, era o jeito que ela encontrou, né, para eu estar perto dela. Mas te ajudou de algum jeito? Não, ajudar não ajudou, porque eu tava usando droga, né? Tava usando droga e não tava... Era cômodo para mim, mas só que foi assim, né? Vou contar a história, você vai entender melhor. Eu estava já há 1 ano direto, desde julho do ano passado do ano retrasado até julho do ano passado, usando cocaína e crack todos os dias e final de semana LSD e êxtase, todo final de semana, LSD e êxtase, cocaína e crack todo dia. Aí minha avó liberou, minha avó falou, não, pode usar em casa. E eu fui usando. Quando chegou em agosto do ano passado, antes de eu vir internado, que eu vim dia 10 de agosto, quando chegou em agosto do ano passado, eu tava em casa, eu tava no meu quarto, fechado, eu ficava usando lá dentro, fumava lá, cheirava lá, ficava lá dentro. Tava lá dentro do quarto, lá, tal, cheirando, fumando, aí tinha um espelho bem grande, né, no meu quarto. Aí eu olhei para esse espelho assim, eu olhei pra mim, né, sem camiseta e tal, e eu tava muito magro, eu tava pesando 60 quilos. E com o rosto chupado, né, tava magro no máximo, magérrimo. Aí eu peguei e falei pra minha avó, avó, não aguento mais. Falei, não aguento mais. Aí ela falou, você não aguenta mais? Então, faz 1 ano que eu rezo pra Deus pra você falar isso pra mim. E hoje você falou. Então eu vou te ajudar. Aí ela pegou e me internou. Entendi. E eu vou fazer 6 meses agora, sexta-feira que vem. E assim, o que você acha que os seus pais ou a sua avó poderiam ter feito lá atrás para você chegar nesse ponto? Eu acho pelos comportamentos, né? Os comportamentos de adictivo, né? De você faltar em escola, de você abandonar estudo, né? Ou fazer de qualquer jeito. Acho que tem uns certos sinais, né? Uns certos sinais que dá para perceber que a pessoa está usando droga. Eles poderiam ter sido um pouco mais firmes. Enérgicos, talvez, mais enérgicos, talvez. Mas não sei se isso seria a solução, né? Eu só estou supondo isso hipoteticamente. Sim. E hoje, assim, como é que você enxerga o seu futuro daqui para frente? Eu pretendo terminar a faculdade agora, na hora que eu voltar a terminar a faculdade, entrar na OAB, né? Entrar como advogado, começar a trabalhar como advogado. E isso para esse ano ainda, até o final desse ano. E o que você pretende fazer de diferente quando você sair daqui da clínica? Quero me formar na faculdade, lançar meu livro de poema e se afastar da droga. Não quero mais, nem bebida também. Cigarro eu parei faz 33 dias, eu parei na clínica mesmo. Hoje faz 33 dias que eu não fumo. Eu quero agradecer muito pelas suas palavras, pela sua ajuda. Eu quero dizer que desejo que você tenha sucesso na sua vida, tenha felicidade, que você consiga manter a sua recuperação, a sua conduta, o seu novo estilo de vida, né? Porque para você não cair de novo, você vai ter que adotar um novo estilo de vida.
que você possa sair vencedor desse momento difícil que você está atravessando e que com fé em Deus, com muita força a gente consegue. Consegue. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom, primeiramente eu quero agradecer você estar aqui contribuindo com esse projeto para ajudar pais, né, ajudarem seus filhos a manterem-se longe das drogas e de comportamentos de risco, a prevenir, né? Muito obrigado. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre você, sua idade, se você tinha profissão, se você estava estudando. Não precisa falar seu nome nem de onde você é, mas de modo geral, um pouquinho sobre a sua vida. Eu que agradeço ter a oportunidade de estar aqui com o senhor. Eu terminei o 3º ano, mas eu já tinha uso de droga, né? Comecei o meu uso no cigarro com 14 anos. Para entrosar na galerinha, eu era meio tímido, né? Por causa da timidez, aos 17 anos, eu fui direto para cocaína. Aos 17? Aos 17 anos. Por ser tímido, até hoje eu penso que se eu tivesse tido uma aula de teatro para tirar essa timidez, seria bacana, talvez eu não tivesse entrado no uso, né? Você gosta de teatro? Na época eu não gostava, mas eu acho que seria um apoio para mim para tirar a timidez. Eu não entraria no uso porque o meu uso foi para tirar a timidez, né? Então deixa eu entender, você começou a usar porque você queria fazer parte do grupo? Eu chegava numa festa, eu ficava isolado, e a cocaína te liberava como a bebida faz. E eu nem cheguei no ponto da bebida, foi direto na cocaína. Você começou com o tabaco primeiro, depois... Com a cocaína. Com a cocaína. Isso, aí o álcool veio ao longo do tempo, depois dos 18 anos mesmo. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 24. 24 anos. Isso, eu comecei minha dependência química mesmo, com droga ilícita aos 17. Aos 17. Agora com droga lícita aos 14. Mesmo sendo proibida a venda, o cigarro foi aos 14 anos, para me entrosar. Ter esse problema de ter a vergonha, não ter capacidade de chegar e ser espontâneo no local. Entendi. Entendeu? Essa foi a principal razão? Essa foi a principal razão. A fazer parte do grupo, ficar solto? Fazer parte do grupo. Aí a cocaína que veio direto no ápice do... Viu, você tá muito travado. Experimenta. Foram os amigos que... Amigos. Os amigos que te introduziram... Experimenta que você vai chegar naquela menina. Você vai conseguir conversar com ela e você vai conquistar. Foi o que aconteceu. E assim, os seus pais sabiam que você usava, não sabiam? Eles descobriram aos 20 anos. Então demorou 3 anos, tabaco eles já sabiam, não? O tabaco, eles não prestavam atenção quando eu chegava da saidinha, né? Se cheirasse a boca, cheirasse a roupa, ia sentir. Então eles só descobriram mesmo aos 20? Aos 20 anos. Então demorou, digamos assim, dos 14 até os 20 anos? Para descobrir totalmente tudo. Entendi. Por que você acha que eles não descobriram? Como é que você fazia para esconder isso deles? Então, sabe o que é legal, bacana essa pergunta que o senhor fez? Embora meu pai fosse presente por trabalho, ele tinha que trabalhar para dar presença em dinheiro para manter a casa. Então teve a ausência do meu pai. Então a gente tem essa distância de relação. E minha mãe, ela trabalhava muito também, e ela chegava, ela descansava. Então eu fui criado com meus avós. Entendi. Aí quando eu saía e voltava, eu não voltava direto para casa dos meus avós. Eu ia direto para casa, subia direto pro meu quarto, passava um perfume, lavava a roupa, então ninguém percebia. Conseguia enganar até chegar aos 20 anos. Se, por exemplo, se os seus pais, seus parentes tivessem o hábito de, logo que você chegasse em casa, te dessem um abraço? Eu acredito que, hoje em dia, eu penso, se eu tivesse um filho dos 12 anos, que seria a idade que o pessoalzinho hoje começa a sair, filho, eu cheguei, vamos conversar, como que foi lá fora? E aí? Logo depois que ele chega? Ele chegou, você conversa, como se fosse ser um amigo seu. Como que foi lá fora? Você saiu? E aí? Conquistou alguém? Aí o pai dá os conselhos pro filho ter como espelho o pai, a parte boa do pai, entendeu? Inclusive a parte boa minha veio de espelho do meu pai, né? A droga veio por uma fuga de sentimentos mesmo.
Você sentia essa carência? Essa carência. Só com seu pai ou com a sua mãe também? Com meu pai e com a minha mãe. Você Inclusive. sentia eles distantes? Distantes. Aí eu fui criado com meu pai, com minha avó e com meu avô, né? Entendi. Embora eles estavam sempre presentes, mas tem aquela parte da adolescência, né? Dos 14 anos. Aí você sai. Aí se tivesse... É que meu pai, ele teve a resposta dele. Não podia estar presente porque estava muito cansado do trabalho. Se fosse como o senhor disse, chegar, dar um abraço, e filhão, como que foi o rolê? Já teria sentido o cheiro, teria visto que você está um pouco alterado. Alterado, viu filho, por que você está assim? Seria diferente, eu acredito que seria diferente. Com certeza, com certeza. E assim, o que mudou na sua vida depois que você começou a usar drogas? O que alterou? O começo é tudo maravilhoso, né? Foi como eu falei para você, desculpa, pro senhor. Fica à vontade. Consegui chegar no que eu queria, cheguei na menina. Depois acabou se isolando, acabei me isolando e... Foi perdendo os amigos? Inclusive, eu tive uma internação o ano passado. Eu perdi 2 amigos que eram de grande importância para mim e foi devido ao uso, né? Eles morreram? Não. Eles não quero mais amizade com você porque você... E a droga afasta mesmo as pessoas boas. E só atrai coisa ruim. Nossa. E então você perdeu bons amigos porque eles se afastaram de você, viram que talvez você não fosse uma boa companhia para eles? Sim, e pior que eles tentavam, por eles serem uma boa companhia para mim, eles tentavam, viu? Você tem que parar de usar. Você tem que parar de usar. Você tem que parar de usar. Mas você não conseguia? Faltava alguma coisa. Hoje eu sei o que é. Aquele afeto de pai, que mesmo sendo meu avô e minha avó eu considero super minha avó. Agora minha mãe era mais distanciada, né? Por isso minha avó é considerada minha mãe. Agora meu avô e meu pai, pra mim, eram os 2 pais que eu tinha, né? Os 2 que deram sangue pela família, não somente por mim. E hoje como é que tá a sua relação com seus pais? Hoje, devido à clínica que eu estou, Aproximou? aproximou muito. Eu aprendi demais com o diretor da clínica, a me abrir com meu pai. Que você acaba perdendo aquela insegurança, acaba perdendo aquela vergonha. Não devido ao uso, mas devido a querer parar de usar. Você sabe que você começou por causa de tal atitude, de tal carência, de tal envergonhamento. E você parte, vou tentar ser mais espontâneo. Eu sendo mais espontâneo, eu comecei a conquistar a confiança não somente na clínica, mas eu reconquistei até na ligação, que a gente tem ligações com os internos, com os familiares, o desenvolvimento com meu pai e com a minha avó, e até com a minha namorada, né, que ainda não desistiu de mim. Puxa, que bom. Bom que ela continua te apoiando, né? Continua me apoiando porque, eu digo, todo lado ruim tem um lado bom, né? E eu digo, Tudo tem um aprendizado. tudo tem um aprendizado. E assim, o que você se vê no futuro como pai de família, como tendo filhos? Eu, aos 16 anos, minha primeira namorada, ela estava grávida. Aconteceu um aborto, de tal forma, enfim. Aí eu vejo casos de meninos de 8 anos, 10 anos já no uso, né? 8 anos era para ter meu filho, que se estivesse vivo, estaria no uso. O meu sonho é ter uma família. Meu sonho mesmo é ter uma família. O que você faria para ajudar o teu filho a não entrar no mesmo caminho que você... Filho, você tem festinha hoje? Tenho. Eu vou te levar. Só que faz assim, assim, assim. Viu, pai, mas eu tô interessado em tal menina. Isso que foi, pra mim, foi o ápice para o uso da cocaína. Tô interessado em tal menina. Então, filho, você tem que agir assim, 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 assim e seja você mesmo. De modo saudável. De modo saudável. Não se altere. Porque se você alterar, a menina vai... Você não vai... Vai atrair coisa ruim, você não vai atrair coisa boa. E foi o que eu disse para o senhor antes. Ao chegar, busca ele, viu, filho, e aí, como que foi? Senta aqui, vamos conversar. Não uma relação de pai e filho somente, uma relação de pai, amigo e filho. Eu agiria assim. Isso que você sentiu falta? Eu senti falta. Dos seus pais, né? Porque normalmente quando eu saía, ou ia de táxi,
ou meu avô me levava quando eu ia sair de dia, porque ele dormia cedo, então ele não podia me levar de noite, né? Eu não queria incomodá-lo, né? E para voltar eu teria que voltar com carona de amigo ou de táxi também. Então foi a ausência, não os culpo, né? Eles tinham os deveres dele, né? Mas eu acho que faltou um filho, vem aqui, me dá um abraço, me conta como está você hoje. Hoje, depois de tudo isso, você está dizendo que, embora você tenha passado por momentos difíceis na sua vida por causa da droga, né? Você conseguiu amadurecer, conseguiu aprender com as lições que você deveria aprender. Não é necessário errar para aprender, né? Mas já que errou, vamos aprender com o erro. Aprendi muito. E espero que esse trabalho que o senhor está fazendo eu faça as outras pessoas aprenderem também. Eu te agradeço muito, muito mesmo pelas suas palavras, por estar compartilhando a sua experiência de vida. Tenho certeza que vai poder ajudar os pais, ajudarem seus filhos, talvez não cometerem alguns erros que outros pais cometeram, e ajudar a prestar mais atenção nos filhos e ter uma atitude mais protetiva, mais acolhedora. Não só de pai, mas de pai e amigo. Isso, com certeza. Porque o filho pega espelho do pai, né? O filho e a filha pegam o espelho dos pais, né? Do pai e da mãe. Tem que ter aquele vínculo, né? Tem que ter vínculo forte. Eu particularmente, eu peguei a parte boa do meu pai. Só que o que me estragou foi a droga. E o que você vê pro teu futuro hoje? Meu futuro hoje, amadurecido, eu vejo eu montando um negócio para mim, até colocar na gravação, pedindo minha namorada em noivado, já com o negócio pronto, para ter o meu sonho, que é a minha família. Parabéns, continua firme aí na sua jornada e que você consiga ter muito sucesso, muita felicidade, consiga superar as suas dificuldades, suas limitações e ser um vencedor, que você já está sendo nesse momento. E eu espero que para todos que essas mensagens foram enviadas, ajudem também. Agradeço. Muito bem, muito obrigado por estar aqui me ajudando nessa tarefa aqui de ajudar os pais a ajudarem seus filhos a prevenir o uso de drogas e prevenir o comportamento de risco dos seus filhos. Muito obrigado por se dispor. E gostaria que a gente começasse essa entrevista você falando um pouquinho sobre você. Eu tenho 37 anos, estou no uso no caso do álcool e das drogas, há 5 anos e hoje permaneço internada em recuperação, né, pegando mais ferramenta para que eu possa lidar com o meu problema, que é a adicção, que eu desenvolvi adicção, sou uma adicta e assim, hoje estou limpa. Quanto tempo faz que você não usa nenhum tipo de droga? Assim, que eu estou limpa faz 7 meses. 7 meses? 7 meses. Há 7 meses atrás, como estava a sua vida? Como que... Primeira pergunta, antes, o seu uso problemático de drogas começou com que droga? Foi com crack? Foi diretamente com o crack. Eu não fiz a etapa da maconha, farinha e coisa. Eu fui direto com o crack. Porque, na verdade, assim, hoje em tratamento, eu sei que assim, o que me levou ao uso, na verdade, são todos problemas sentimentais. Tudo envolve sentimento em mim, tanto da minha infância, como no relacionamento amoroso, como na família. Então, mas eu não fiz a etapa dela, eu fui direto na mais forte. Mas assim, antes, você falou que começou a usar com quantos anos? Com 33. 33. Antes dessa idade, 33 para trás, você não teve nenhum uso problemático? Só tive o meu único, que é uma droga também, mas é uma droga lícita, que é o cigarro. Só o tabaco? Né? Na bebida, nada. Você começou a usar tabaco com quantos anos? Com 14 anos. Com 14 anos? Com 14 anos. E, assim, seus pais fumavam? Por que você decidiu usar tabaco? É verdade, eu lembro como se fosse hoje. Eu achava bonito fumar. E como eu tinha problema de obesidade, sempre me senti tanto na família como em lugares que eu ia diferente das pessoas, eu queria me parecer igual a elas, tentar um jeito de chamar atenção. E eu não conseguia aprender a fumar. Eu me engasgava, eu não conseguia. E eu tentei até que criei o hábito. E meus pais, quando souberam, só falaram: sustente seu vício. Aí você fuma desde os 14 anos até agora? Sim, cigarro sim, tabaco sim.
E álcool você antes dos 33 você... Também não. Também não? Também não. E o que te levou a usar crack? O crack foi uma experiência muito terrível na minha vida, porque como eu tive esse problema de obesidade, sempre me sentia, eu pesava 140 quilos, e eu me sentia fora de anormal, por bullying, por exemplo, quando você é gorda, você não é a roupa que você gosta, é a roupa que te serve, e no relacionamento sim, é a mesma coisa, não é quem você quer ficar, é quem quer você. E foi onde eu acabei conhecendo um cara com quem eu fui casada durante 9 anos, e no início eu não sabia se cheirava crack, se fumava cocaína, não sabia nada, não entendia sobre nada, porque eu trabalhava nessa empresa multinacional desde os 14 anos, que na verdade eu entrei com 13,5 e com 14 que se registrava na época. E então eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava muito, era muito delicada, né? Porque eu cresci eu fui crescendo pelo meu esforço dentro da empresa. E daí começaram a me falar que o meu companheiro não era casado, era amasiada, ele usava drogas. Até que eu falei, imagine, será? E um dia eu perguntei. Ele falou, não, imagine, não usa, eu usava, mas parei. Que era comecinho, porque malemar 2 semanas que a gente estava se conhecendo, ele já foi morar na minha casa. E eu comecei a perceber, daí sim, eu comecei a analisar que estavam sumindo coisas dentro de casa, que estavam... que eles tinham, eu fazia uma compra, sumia, sempre estava faltando água, os comportamentos deles, nunca ia dormir junto comigo, sempre mais tarde, eu não dormia. Daí que eu me peguei numa situação assim, como lidar com ele, como ajudar ele. Se eu tratava bem, ele ia para a rua para usar. Se eu tratava mal, ele ia também. Eu não sabia como usar, daí eu tive a excelente ideia. Eu vou experimentar para mim ver o que ele sente, para saber como lidar com ele. E eu pedi um trago, foi o beijo mortal. Depois disso você não parou de usar mais? Não, depois disso daí eu era controlada, eu ainda continuava trabalhando, não estava me afetando no emprego, só que ele sabia que, assim, quando eu desenvolvi a adicção, que ela é como se fosse um câncer, né? Depois dela, porque tem gente que experimenta e não é adicto. Eu sou adicta, quando eu desenvolvi, eu não ia atrás no início. Só que ele sabia que se ele me trouxesse eu gastava 600, 700 reais na noite. Então sempre quando eu chegava do serviço tinha uma lá. Então eu via ela, eu usava o crack. Então eu cheguei a começar a vida, só que quando eu vi que estava perdendo o controle, eu larguei dele, me separei. Foi um transtorno muito grande tudo, mas me permaneci 4 anos limpa, depois que larguei dele. E daí a minha recaída foi quando eu fiz o bariátrico, emagreci, fui para a internet, nós, né, carro novo, tudo novo, vida nova. Minha mãe foi morar comigo e eu conheci um rapaz na internet e era o meu homem dos meus sonhos, né? Também faculdade, boa índole, família boa, conheci a família, tudo. E daí eu comecei na prática do voltar não, porque eu não usava, mas daí eu comecei a ingerir bebida alcoólica. Ele bebia, ele me ensinou a começar a beber. Me ensinou não, eu comecei a beber junto com ele. Daí a minha mãe já também começou a não gostar dele pelo fato que eu não bebia. E daí eu comecei tequila, vodka, uísque, essas coisas, só de bebida destilada ainda, porque é tudo 8,80, não gostava de uma cerveja, era só bebida destilada. E a minha mãe começou a ficar preocupada com esse tipo de atitude, porque eu ficava em outra cidade e vinha de final de semana para casa. E daí quando a gente uma vez foi para Santos, eu com ele, aí que a gente se conheceu, tudo, foi para Santos, lá uma noite ele me trancou no hotel. E falou que eu bebi, né, que eu tava só que como eu era fraca para bebida, 2 caipirinhas para mim eu já capotava. Quando eu acordei de manhã eu tava trancada dentro do hotel, com a minha bolsa com mais de 5 reais dentro da bolsa, e sem nada, sem celular, sem nada. Daí eu pedi pro porteiro abrir, que eu tava trancada, ele abriu, eu perguntei, o rapaz estava comigo, ele falou assim, a última vez que ele veio até o quarto foi às 4 da manhã. Daí liguei para minha irmã do orelhão, eu liguei no celular do rapaz do hotel. Eu liguei para minha irmã, contei o que tinha havido e ela ligava para ele, só que ele só chamava e não atendia. Sei que foi 2 horas de insistência no telefone quando a minha irmã falou, Gislaine, eu vou ligar pela última vez. Se eu não conseguir, eu vou pegar o carro, vou te buscar e vou dar parte dele. Quando foi na última vez, ele atendeu. Daí falou que ela achou que ele estava embriagado,
que ele estava embriagado, que ele não sabia onde estava perto de uns contêineres e não conseguia voltar embora com o carro. Daí aonde eu peguei um táxi e falei, eu só vou pagar a corrida quando o senhor me ajudar a achar. Daí ficou, sabe, no celular até que a gente se encontrou. Quando eu encontrei ele, foi um alívio, mas eu percebi algo estranho. Só que eu achei também que era um excesso de álcool, mas aí quando ele não conseguia voltar nem eu pro hotel. Quando eu percebi, depois de 4 anos limpa tudo, que alguém estava ingerindo droga do meu lado. Ele estava cheirando farinha, na verdade. E o meu forte, eu já tinha experimentado farinha, mas não gostava de farinha, não gosto de farinha. E daí eu falei, não acreditei. E ele praticamente, para mim parar de chorar e da minha desilusão, do meu choque, ele insistiu que eu usasse. Era uma cocaína, a cocaína cor-de-rosa, diferente das que eu tinha visto, e que ela foi muito forte mesmo, ela assimilou muito o crack, e ele quase que me obrigou, e eu cedi no sistema, sabe, eu queria alguma coisa para me aliviar, porque a gente procura as drogas para se aliviar do problema, onde eu dei um tiro na cocaína, daí da cocaína eu fui para minha droga de eleição, que era o crack, mas daí eu descobri que ele também usava crack. O que você acha que na época que você começou e depois que você começou a ter alguns problemas com abuso de drogas, o que você acha que a sua mãe, no caso, a sua mãe poderia ter feito para te ajudar? Tanto ela quanto as minhas irmãs que moravam mesmo no quintal, não me ignorar. Não virarem as costas como se não tivesse acontecendo nada. É sentar, dialogar, perguntar, insistir, me ajudar. Porque a minha mãe fingia que não sabia, que não estava acontecendo nada comigo. E as minhas irmãs me ignoraram, se afastaram de mim, me proibiram de ver minha filhada, simplesmente me jogaram de nóia. Meus irmãos até hoje me consideram como uma nóia, sem futuro, sem que não existe recuperação. O erro para mim, o erro deles foi isso, porque eu já vinha com problema, eu já me sentia excluída da família na infância, por causa do problema da obesidade. Então eu já me sentia, então eu continuei sentindo, e quando aconteceu o que aconteceu comigo, aconteceu mais ainda, foi quando a maior parte deles me viraram as costas. Eu sempre fui convidada a primeira da festa, porque eu sempre cheguei com o melhor presente, com o melhor caixa. E depois nem convidada eu era, eles não me cumprimentavam. E minha mãe o tempo todo ali, sabe assim, sai dessa vida, não sei o quê, mas não usou o termo, eu sei que você está usando droga, eu sei que você está. E a minha irmã doía muito quando ela virava as costas para mim. E o que eu queria? Para me anestesiar? Mais droga. Aonde você vai se... O escape, né? Sim, é uma válvula de escape, porque enquanto eu estou drogada eu não estou sofrendo. Então eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. É compulsão. E agora, o que você vê para o seu futuro? Para o meu futuro hoje, é a minha segunda internação. A primeira eu não fiz direito, eu saí recaída porque eu tive um relacionamento dentro da clínica e isso não é permitido, e o tripé da recuperação é a honestidade, então eu fui desonesta. Essa está sendo muito importante para mim, porque eu estou vivendo assim, coisas que eu não vivi na outra. Eu consegui me apegar muito a um poder maior que eu, que é Deus, que eu estava afastada. Então agora eu estou me sentindo assim preparada, da minha reta final, já estou começando a pegar a ressocialização, então já estou me sentindo bem preparada, mas está sendo bem sorte, porque assim, o tripé da recuperação é a honestidade. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu espero realmente que você consiga, se Deus quiser, manter a sua recuperação, manter a sua sobriedade e consiga com muita força e com muita determinação retomar o rumo da tua vida e possa ser feliz. Espero que eu tenha ajudado. Com certeza, ajudou bastante. Tá, muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem, agora que vocês já viram essas entrevistas, esses depoimentos dessas pessoas que estão em recuperação, eu espero que vocês já tenham anotado as principais questões, os principais pontos da história de cada um, o que levou eles a usar, como eles faziam para esconder dos pais, o comportamento que eles tinham, o comportamento que os pais tiveram diante dessas situações. Percebam que os pais demoraram bastante para descobrir, normalmente é assim, porque a maioria das pessoas não tem um preparo, um treinamento, uma oportunidade que vocês estão tendo para poder identificar os sinais, para poder prever, antecipar acontecimentos como esse e fazer algo para prevenir o envolvimento dos nossos filhos com drogas e com qualquer outro comportamento de risco. Se vocês têm perguntas, por favor, deixem suas perguntas, mandem por e-mail, coloquem suas perguntas no fórum, a gente vai abrir uma discussão
no fórum. Mas então vamos enriquecer mais esse aprendizado, vamos aprofundar mais com essas questões. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula bônus. Grande abraço e até a próxima.